Olá, aqui é o Luiz Rafael e seja bem-vindo a mais uma videoaula de japonês. E nessa videoaula a gente vai falar da partícula no, dizendo que uma coisa pertence à outra. Então, como sempre, antes de começar, vamos aos avisos importantes. O primeiro é que essa aula ainda conterá as palavras em japonês romanizadas, ou seja, escritas com o nosso alfabeto. Mas essa é a última videoaula daqui do canal do YouTube onde a gente vai fazer isso. A partir das próximas você vai precisar saber ler o hiragana e o katakana para poder ler as sentenças de exemplo que a gente vai dando. Aqui no canal mesmo tem vídeos sobre isso, no blog também tem bastante material para você já aprender os dois, que são indispensáveis para você aprender japonês. Outra coisa é que o objetivo dessas aulas é ajudar você a entender mais japonês. Ou seja, eu não quero que você pegue o conceito que eu estou passando aqui e tente criar as próprias frases ou usar, montando as próprias frases com palavras que você viu por aí. Eu quero que você use isso para você entender mais japonês, porque a compreensão é o caminho até a fluência. E essa é uma aula sobre partículas, então não se prenda muito à explicação. Foque mais em compreender as expressões e o significado do que está sendo passado. As partículas elas fazem o japonês parecer meio que é formado através de regrinhas matemáticas, mas na verdade não é assim. Então foque em entender as sentenças de exemplo que eu vou passar aqui para você. Então vamos lá, a partícula no. Essa partícula ela indica que uma coisa pertence à outra. E a palavra que está após a partícula pertence à palavra que está antes da partícula. Vai ficar muito fácil você entender isso através das sentenças de exemplo. Olha só. A primeira que temos aqui, watashi no enpitsu, o meu lápis. Enpitsu significa lápis. Watashi significa eu. E aqui nós temos a partícula no destacada em azul. Então, como diz a regra, a palavra que vem depois pertence ao que vem antes. Então, o lápis pertence a eu. Claro que, traduzindo para o português, a gente falaria meu lápis, mas se fosse fazer uma tradução literal, seria o lápis do eu, ou o lápis de eu, né? Esse aqui pertence a esse aqui. Próximo exemplo. Inu no kubiwa, a coleira do cachorro. Kubiwa significa coleira, inu significa cachorro. Então, mais uma vez, a palavra que vem depois pertence a que vem antes. A coleira pertence ao cachorro. Próximos exemplos. Kuruma no taya, o pneu do carro. Taya significa pneu, é uma palavra escrita em katakana. Kuruma significa carro, então o pneu pertence ao carro. Aqui a palavra carro, né, kuruma, está escrita em kanji, e aqui em cima nós temos o que é chamado de furigana, que é quando a leitura do kanji, da palavra em kanji, aparece escrita em hiragana em cima para auxiliar quem não conhece o kanji. Próximo exemplo. Kashu no maiko, o microfone do cantor. Maiko, mais uma palavra que vem do inglês, então ela é escrita em katakana, pertence à palavra que vem antes, kashu, que significa cantor. Próximo exemplo. Hiroshi-kun no hon, o livro do Hiroshi. Hon significa livro, Hiroshi-kun é o nome de uma pessoa, né? Esse kun ele é um sufixo usado em nomes, normalmente em meninos. Então o livro pertence ao Hiroshi. Hiroshi-kun no hon. Sensei no megane, o óculos do professor. Megane significa óculos, megane. Sensei significa professor. Então, mais uma vez, o que vem depois pertence ao que vem antes. E os últimos exemplos aqui. Haha no doreso, o vestido da minha mãe, o vestido da mãe, né? Haha significa mãe, normalmente quando você está se referindo à sua própria, então a minha própria mãe. Haha no doreso. Doreso significa vestido. Então, mais uma vez, o que vem depois pertence ao que vem antes. O vestido pertence à mãe. E, por fim, Nihon no bunka, cultura do Japão, ou cultura japonesa, para ficar melhor. Nihon significa Japão, bunka significa cultura. Então, a cultura pertence ao Japão. Nihon no bunka, cultura do Japão, ou cultura japonesa. Então, esses são os exemplos. O que fazer agora? Tente identificar essa partícula nas coisas em japonês que você escutar e ler. Agora que você já entendeu para que serve essa partícula, né, qual que é o significado dela, quando você escutar e ler coisas em japonês, você vai poder prestar atenção quando essa partícula aparecer. E aí você vai saber que tem uma relação de que o que vem depois pertence ao que vem antes. Uma coisa legal é que você consegue fazer essa associação, né? Ao identificá-la, tente associar quem pertence a quem.
mesmo que você não saiba o significado das palavras. Isso é uma coisa legal. A partir do momento que você conhece a partícula, você consegue entender a expressão em partes. Você sabe que ele está falando que alguma coisa pertence a outra coisa, mesmo que essas coisas sejam palavras que você ainda não conhece. Uma coisa que vai acontecer muito no seu dia a dia é que talvez você conheça uma das palavras. Então, ele fala o nome de alguém no alguma palavra que você não conhece. Mas você sabe que ele está se referindo a alguma coisa, algum objeto que pertence a essa pessoa. E aos poucos você vai entendendo cada vez mais japonês e assim você vai atingindo a fluência. Então acesse também o nosso site, onde a gente tem outras videoaulas, tem várias postagens também lá no nosso blog, vários artigos ensinando japonês e também dicas de como aprender japonês. Se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, assina o nosso canal. Tem um ícone aqui no próprio vídeo, onde você clica e assina o vídeo. Clica no gostei, se você gostou dessa videoaula. Clica no não gostei, se você não gostou da videoaula. E deixa um comentário também, dizendo o que você achou, ou com alguma dúvida, que você pode aí interagir com as outras pessoas que estão assistindo as aulas. E eu também estou sempre acompanhando os comentários. Então é isso aí, vejo você na nossa próxima videoaula.